Muito boa noite a todos, queridos amigos da Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus, aqueles novos amigos que estão aqui chegando à nossa live, aqueles que irão assistir posteriormente, que a paz do Divino Mestre possa nos envolver hoje e sempre. Nós estamos aqui dando continuidade nesse importante trabalho de divulgação da doutrina espírita, trabalho aqui da Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus, da cidade de Araraquara, e é uma alegria imensa receber a todos e que nós possamos ter uma noite de bastante aprendizado em torno da doutrina espírita, essa doutrina clara, precisa, concisa, capaz de encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Nós temos algum recado para passar sobre a palestra de domingo. Todos os domingos nós estamos tendo palestras presenciais. Retornamos já desde o começo do ano, então convidamos todos para assistirem as palestras às 9 horas na nossa sede, na Avenida Plínio de Carvalho 357. Também gostaríamos de convidar todos para colaborar com o nosso evento da feijoada, a 7ª feijoada do Mestre. É um evento que nós fazemos para manter a nossa creche, nos ajuda muito em folha de pagamento, dos nossos funcionários, da nossa creche azul lá do Hortências. Esse evento vai ser agora no dia 13, o Dia dos Pais, e a retirada dos kits da feijoada será lá na Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus. Nós a preparamos nas cozinhas lá da nossa creche e a entregamos no sistema drive-thru lá na nossa sede. Então, todos os trabalhadores têm convites da feijoada, colaborem, auxiliem. É Dia dos Pais, dá para congelar, comer no dia seguinte, ou chama os filhos e compra a feijoada. A feijoada serve, cada kit serve 2 pessoas, o valor é R$70, tá bom? Procurem com os trabalhadores, entrem em contato comigo que nós temos para vender, tá legal? Vocês vão adorar. E é dessa maneira que nós conseguimos manter um trabalho filantrópico. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Por isso que a nossa casa se chama Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus. Todos nós juntos somos fortes, tá bom? Eu vou começar a dividir tela com o palestrante da noite. Alexandre, já posso falar assim, Alexandre está virando prata da casa, porque já acho que é a 3ª vez, né, Alexandre, que você está aqui conosco. Alexandre é de Pederneiras. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Edu, eu que agradeço o convite, a oportunidade de trabalho. É sempre uma alegria quando vocês entram em contato. A Cleusa, toda carinhosa, toda atenciosa. Não tem jeito de falar não, né? A gente tem a palestra na terça-feira, eu falei para ela, não, deixa eu me programar para a gente poder estar junto. Obrigado vocês pelo convite, pelo carinho com que a gente sempre é tratado aí. Obrigado mesmo. Pessoal, Alexandre mora em Pederneiras, mas era aqui de São Carlos, vizinha cidade de Araraquara. É uma alegria recebê-lo, viu, Alexandre? Que a gente possa ter uma noite bastante proveitosa. Vamos então para a nossa prece de abertura, que todos nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, sempre em agradecimento pela oportunidade, por estarmos aqui, tendo essa possibilidade de adquirir esse conhecimento tão importante para todos nós, formador da nossa verdadeira bagagem. Que todos nós juntos, em pensamentos e corações, possamos vibrar para tantos irmãos que passam por necessidade de qualquer ordem, que a espiritualidade possa levar lenitivo, que os espíritos amigos socorram esses nossos irmãos no momento de dor, no momento de tristeza, no momento em que nós mais precisamos, e com certeza nossos anjos da guarda, Maria, que é o tema da palestra da noite, nossa mãe, irá acolhê-los e irá levar o lenitivo necessário a todos esses irmãos. Em agradecimento, vamos orar então a oração que o Divino Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, venha a nós, ó Pai, o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Pai, mais uma vez as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem são os nossos devedores, e não nos deixe, Pai,
que caiamos em tentações, mas livra-nos de todo mal, pois é teu o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja. Alexandre, está chegando uma turma aqui, olha, você compartilhou aí, né? Tô vendo bastante gente diferente aqui, eu vou interagindo com o pessoal, que bacana, uma alegria recebê-los, viu? Alexandre, fica à vontade, uma ótima palestra para você. Só abrir seu microfone que fechou. Obrigado, aí. Edu. Tem um pessoal aí que está trabalhando aí, que vem ajudar a gente, que sempre está com a gente. Boa noite a todos os que estão presentes. Não vai dar para a gente falar um por um. Até o André Tarifa, trabalhador amigão nosso, está aí com a gente hoje. Cleusa já vi aí, Conceição, Edmilson. Alguns eu consegui falar boa noite. Eulália, Silvia, Lúcia Helena, obrigado pelo carinho. Eu vi vários nomes, gente, não vou falar todos. Eu já passo do horário normalmente. Se eu começar a querer falar o nome de um por um aqui, vocês estão enrolados. Nós vamos até meia-noite conversando, né? E essa palestra, eu lembro que eu falei que eu havia feito a ideia de fazer essa palestra, falar de Maria, é muito complicado, né? Apesar da gente ter, nós espíritas, de uma forma geral, né? Os cristãos, de uma forma geral, tem uma admiração, muita gente, uma devoção por Maria, e nós espíritas, alguns de nós, eu digo que ainda, eu escuto essa crítica, né? De vez em quando eu fico meio arrepiado. Eu melhorei, viu, gente? Eu era mais encrenqueiro, então eu brigava mais, eu discutia mais quando eu ouvia esses comentários, né, a respeito de Maria. Mas tratam Maria como santa, nós espíritas falando, né? E no meu modo de ver, muitas vezes diminuindo a importância de Maria dentro da doutrina espírita, embora não seja surpresa, né? Eu digo que, por incrível que pareça, isso já era uma previsão de Chico e alguns que acompanhavam muito próximo a ele, que falavam que nós viveríamos um momento de que os espíritas logo tirariam Jesus de dentro do espiritismo. E com Maria, eu acho que por o evangelho não estar tão recheado assim, aí não tem como, por enquanto, né, ainda não tentaram tirar Jesus, mas diminuem consideravelmente a importância do evangelho dentro da doutrina espírita. Com Maria não acontece diferente. Então eu sempre tive uma resistência, e nós temos poucas informações, pouco material de estudo, algumas obras que outro dia até ouvi uma crítica ferrenha à obra do Miramês, né, Maria de Nazaré, que é lindíssima. E aí as pessoas se apegam a detalhes tão pequenos, né? Historicamente isso não encaixa, isso não bate, dizem que foi ditado por espíritos superiores e não foi, Miramês não é um espírito superior. As discussões completamente sem nenhum tipo de ganho e propósito, embora a doutrina nos ofereça e nos oriente de que discutamos, estudemos, mas são discussões infrutíferas, né? No meu modo de ver, hoje, tá? Já discuti muito em relação a isso. Então, quando nós vamos em relação a isso, nós vamos pegar essa obra de Maria Nazaré, nós vamos ver em Lázaro, na obra do Chico, Lázaro Redivivo, tem alguma coisa. Não, Márcia, não está no YouTube, está no Facebook do centro que nós estamos transmitindo aí. Então, nós temos, na minha opinião, pouco material para estudo. Tem o último capítulo Boa Nova, para quem não conhece o livro, para quem conhece, fica o convite para releitura. É o último capítulo, se eu não me engano, 30, não vou me lembrar, o número para mim é horrível, mas se eu não me engano, eu sei que é o último capítulo, mas se eu não me engano é o capítulo 30, onde tem uma descrição de Maria maravilhosa, né? É o maior capítulo do Boa Nova, com uma riqueza de informações, extremamente emocionante. Eu, toda vez que eu releio, ou mesmo quando vou buscar alguma informação para estudo ou para complementar alguma obra que eu estou lendo, me emociona demais. O Boa Nova toda, de uma forma geral, né? Do Humberto de Campos, mas o último capítulo em especial de Maria me toca muito. Então,
vale a pena para quem ainda não leu, para quem leu, vale a releitura. E como eu disse para vocês, eu sempre disse que é complicado fazer. Eu fiz uma vez uma palestra sobre Maria, já fiz sobre as mulheres do Evangelho, quase todo ano no Dia das Mães. Esse ano, especificamente, eu fiz uma palestra sobre Maria presencial no Dia das Mães, em Bariri. E muito emocionante falar sobre esse tema, porque envolve muita coisa, né? Quando a gente toca em alguns aspectos que a doutrina nos apresenta, nós, em muitos momentos, alguns católicos ou de outras denominações religiosas, mas principalmente os católicos, ficam meio bravos com a gente, acham que nós estamos desrespeitando Maria, porque nós usamos a racionalidade e não tem que ter racionalidade, e aí a discussão, aí o buraco é mais embaixo, aí não dá para a gente deixar passar. Nós temos que usar a racionalidade para tudo. Embora a doutrina nos apresente sempre, obrigado, Maria Silvia está me confirmando aqui que é o capítulo 30. E embora nós tenhamos que ter o lado da fé, o lado da crença em muitas coisas, nós sempre nos orienta a doutrina, nos orienta os espíritos, nos orienta a Kardec, trazemos sempre, tentarmos trazer a luz da razão. E alguns aspectos fica complicado quando a gente se depara. E isso não é... Eu sempre digo, e essa palestra que eu estou fazendo hoje com vocês foi pedido da Conceição, que está aí com a gente. Ela falou, nossa, você nunca fez uma palestra de Maria? Essa que eu fiz presencial, não teve transmissão. Eu falei, não, mas eu vou fazer. E aí, é claro, né, eu pego a minha palestra, a Ana sabe disso, eu acabo transformando a palestra inteira, não tem mais nada a ver com aquela palestra que eu fiz no Dia das Mães, porque sempre surgem coisas novas, conversas novas com outras pessoas. Quinta-feira nós vamos estar em Duartina, e a palestra surgiu de um bate-papo no domingo com a mãe de uma amiga que falou uma passagem que me tocou de novo, que é a passagem do Paulo, né? O que queres que eu faça? E aí a palestra de quinta-feira surgiu em relação a isso. E aí todos esses mistérios, principalmente dogmas em relação a Maria, sempre é muito complicado, né, da gente tocar, mesmo para nós espíritas. Mas tem alguns aspectos que eu sempre gosto quando a gente fala em relação a isso, e aí já para arrumar encrenca com os doutores da lei novos, doutores da lei do Espiritismo, tem uma questão que me incomoda demais, que é uma crítica muito ferrenha ao Chico, que chamava de mãezinha ou mãe santíssima. E aos novos doutores da lei, isso não foi criado pela doutrina espírita, nem pelo cristianismo, nem pela Igreja Católica. Então, se é esse o problema, não precisamos nos preocupar. Isso historicamente foi criado quando Maria vai para Éfeso, já no estágio avançado, quando vai com João, e começa a atender as pessoas e contar sobre Jesus. Contar sobre o que Jesus fazia, o que Jesus fez, sobre todo o ministério e o convívio, porque as pessoas queriam saber, cada vez que sabiam, cada vez que descobriam que Maria estava em Éfeso, a procura acabava aumentando muito grande, e ela atendia a todos. Então, para nós espíritas, ou para esses espíritas que criticam tanto a Chico, ou para os que criticam os espíritas que têm essa admiração especial por Maria, muitos criticam a Ana toda vez que nós fazemos o nosso evangelho ou o estudo do livro dos Espíritos. A maioria das vezes ela faz a oração do Pai Nosso e a Ave Maria, que é uma citação do anjo que vem comunicar o nascimento do Cristo para ela. Ele fala Ave Maria, e é uma saudação, sabendo da envergadura moral daquele espírito. Então, a primeira coisa que nós precisamos nos despir, nós espíritas, já deveríamos ter feito isso, é dessas coisas mesquinhas, dessas coisas que não nos levam a nada, porque se nós temos essa admiração, e temos hoje, os espíritos nos respondem que o guia modelo é Jesus, não deve ser muito menos, muito longe a envergadura moral desse espírito. Como não deve ser muito menor e pouquíssimo falado, menos ainda, de José, que é um personagem quase esquecido, lembrado no presépio, né? Então a gente tem pouquíssima informação e que com certeza foram espíritos
que para terem participado, nós que somos pequenininhos, né? Falo por mim, somos tão ainda engatinhando, acreditamos que participamos do nosso projeto reencarnatório. Imaginem alguém que ia receber como mãe o mestre. Com certeza participou. Ah, mas aí quando chega aqui na Terra, encarna, passa por alguns momentos que nós temos dúvida se ela sabia de tudo o que ia acontecer, e nós espíritas deveríamos fazer reflexão e lembrar que quando voltamos à Terra, mesmo na envergadura moral que provavelmente é esse espírito de Maria, passou pelo véu do esquecimento. Porque talvez não tivesse condições naquele momento, ou alguém aqui, e nós vemos nas passagens, esquecemos, nós vemos esse vulto tão grande, ou nós esquecemos que Maria foi mãe. Será que Maria não se preocupou quando Jesus caiu e bateu o joelho? Será que não passou a mão, não deu um beijinho para sarar? Passou água milagrosa, deu um beijo e falou, olha, vai passar? Claro que passou. Passou por todas as fases, porque era extremamente importante essa passagem. A existência desse, mesmo para nos mostrar o tamanho da importância da maternidade, da família, honrar pai e mãe. As situações que nós vemos Jesus passando em relação a Maria, nos mostra o tempo inteiro, como todas as suas passagens, nenhuma em vão, nenhuma só para preencher linguiça no Evangelho, sempre nos trazendo, mostrando exemplos, atitudes de que eram referentes aos ensinos que ele tinha para nos trazer. Então é claro que o honrar pai e mãe, que está dentro do Evangelho, está dentro de uma das nossas obrigações, não poderia faltar. Então, e nós esquecemos um pouquinho. Nós vemos toda a obra, aí na doutrina espírita nós vamos ver o continuo trabalho com os suicidas, através da Dona Ivone, nós vamos conhecer no Memória dos Suicidas, toda a devoção que temos, espíritas, católicos, a humanidade de uma forma geral, nos esquecemos às vezes do lado humano que foi a Mãe Maria. E várias outras. Quando eu falei para vocês que a falta de informações, inclusive, por exemplo, na Bíblia, em relação às coisas, nós temos, olha, o absurdo para nós, né, que temos que queremos ter, ou devemos ter a imagem da importância desse vulto. Ela tem sete falas na Bíblia. Apenas 7 falas. Que ela fala para alguém, 7 falas em toda o que nós conhecemos do Evangelho. Pouco ou não? Vocês acham? Gente, por favor, participem aí com comentários, com perguntas. O que eu não souber, eu chamo o Edu, ele ajuda. Tem um monte de gente boa aí de estudo que pode nos ajudar, mas participem, que é sempre muito bacana. Então, é pouco. E 8 falas dirigidas a Maria. Quer dizer, se nós somarmos todas as passagens do Evangelho, são 15 falas relacionadas a Maria. Para esse tamanho, para esses 7 falas dela dentro da Bíblia e 8 de ligar. Alexandre, boa noite. Alexandre, para quem não conhece, grande trabalhador de doutrina, músico espírita, fantástico. Alexandre, eu preciso te mandar o vídeo da Maitê cantando Bom Dia. Viu? Então, quando nós vemos isso, é pouquíssimo em relação ao tamanho desse espírito. E eu, para quem já nos acompanha, eu sempre digo que gosto muito de algumas citações e sou horrível para decorar. Na escola, eu vou contar um segredo só para vocês, que agora quase todos os professores já desencarnaram, mas eles sabiam também, quebravam meu galho. Na hora de decorar eu colava, né? Então, não vai aqui, como não tem muita criança, não vai como exemplo, mas eu não conseguia decorar. E acho que quando a gente decora, ou a gente tenta interpretar, ou a gente tenta fazer alguma coisa, claro que a gente dá a nossa visão, o nosso
entendimento, mas na minha humilde opinião, é muito pouco perto do que esses grandes escritores, grandes espíritos nos apresentam. E tem uma citação que eu gosto muito, e eu já falei do livro, Maria de Nazaré do Miramês, pelo João Nunes Maia, que ela está, né, um trecho grande, mas eu cortei só um pouquinho. Maria de Nazaré, espírito de alta envergadura, de pureza de sentimentos tal, que escapa a todas as nossas deduções e esforços de compreensão. Maria de Nazaré foi exemplo de pureza. Maria, mãe de Jesus, é um espírito de pureza lirial, vindo de planos altamente iluminados para receber e ter em sua companhia o espírito mais evoluído que pisou o solo terreno, portador da mensagem de Deus para os homens. Aqui, talvez, nessa citação de Miramês, e já ouvi essa discussão, já conversamos sobre isso, quando ele fala de impureza, pureza lirial, e ele vai falar disso no livro em algumas citações, talvez muitas interpretações, e aí não vamos, aquilo que eu falei são discussões totalmente infrutíferas, desnecessárias, se a Igreja Católica está certa, se era virgem, nós na doutrina espírita vamos entender perfeitamente, e aí essa é uma das grandes discussões, e talvez aonde, principalmente alguns irmãos católicos, achem que é um desrespeito. E eu sempre me apeguei, isso vim de Igreja Católica, já contei aqui, né, estudei no Colégio Diocesano, La Salle, com irmãos laçalistas e toda a bagagem católica. Primeiro, que eu sempre disse o seguinte: o que importa? Se era virgem ou não era virgem. Para nós espíritas, fica uma sensação completamente clara daquilo que a gente sempre diz. São leis naturais, estava encarnada. Por que para Maria, para Jesus, Deus derrogaria uma lei, mudaria uma lei natural para trazer esse espírito para a nossa convivência? E aí nós precisaríamos entrar, e aí seria uma discussão, um seminário e não uma palestra de 50 minutos, para discutirmos o motivo, a razão, tinha o machismo, tinha isso, tinha aquilo, a igreja precisava, o sexo é proibido, o sexo é sujo. Mas vamos nós tentarmos assimilar o que veio esse espírito trazer. Eu já vi vários comentários aí de que Mãe Santíssima, Mãe de todos, esse é o tema da palestra. E muitos se sentem assim, e os apóstolos se sentiram assim. Ela os trata dessa maneira a ponto de Jesus falar para João: eis aqui a sua mãe, eis aqui o seu filho. Naquele momento ela está passando para toda a humanidade, que ela está acolhendo a todos como filho. Então, quando nós nos referimos, quando eu ouço alguém escrever alguma coisa a esse respeito, quando alguém em uma oração, estamos nos referindo a quem nos abraça como mãe. Se nós entendemos Jesus como irmão, mas Alexandre, aí toda hora a doutrina espírita fala em família universal, mas estamos falando de um espírito que veio ser mãe do Mestre, aqui, encarnado, que teve, como eu falei, todos os cuidados de mãe, de família, de todas as experiências da maternidade. E por que não teria a experiência da maternidade de parir o filho? Mas aquilo que eu falei para vocês não é o que nós deveríamos ou precisaríamos nos apegar. Se hoje a Igreja Católica, e aí eu vou ter aquela história, nós teremos que mudar dogmas, e é muito complicado, e eu entendo e concordo, teria que mudar toda uma história, teríamos que assumir que estávamos equivocados, ou de que foi alguma manobra. Para nós que já temos esse entendimento, o que importa? Entendemos que provavelmente não foi, que foi pelas vias normais, que Deus não derrogaria uma lei simplesmente para que a igreja ou para que os
futuros cristãos, porque não existia cristianismo até ali, comprassem e vendessem essa ideia? Não acredito. Mas deixemos essas coisas de lado e tenhamos ou nos preocupemos em entender a ideia do que é esse espírito para a humanidade de uma forma geral. Tem uma outra citação que eu gosto muito, e é um livro que não é muito conhecido, é Universo e Vida, tá? Do Espírito Áureo, que ele vai falar das moradas de Maria antes de encarnar na Terra. O Espírito Áureo, no livro Universo e Vida, dá a ideia das moradas de Maria antes de encarnar na Terra e dos objetivos da sua vinda. Mas o amor sublime de excelsos espíritos de Sírios não abandonou os antigos companheiros, e foi de lá, daquele orbe santificado, que vieram desde os primórdios da terra para auxiliar voluntariamente ao Cristo Jesus, aqueles seres extraordinários que cercaram no mundo o Messias, como Ana e Simeão, Isabel e Zacarias, e principalmente o carpinteiro José e sua mãe Maria. Então, nos dá uma vaga ideia e continua aquilo que eu falo para vocês. Se nós formos aprofundarmos, tentarmos entrar em pouquíssimas informações nós temos. Por que será que não temos? Os discípulos não tiveram essa preocupação. Nós não temos uma preocupação dos discípulos, de Mateus, por exemplo, que era extremamente detalhista, ou de João, ou de Lucas, que depois vai receber muitas informações através de Maria, da sua árvore genealógica, da sua história. Por que será? Será que eles esqueceram? Eles a tinham como mãe? Ela os acolhe como mãe? Será que não se preocuparam com isso? Não deram importância que Maria deveria ter? Claro que não. Porque a mensagem era muito mais importante. Para nós espíritas, constantemente em nossos estudos, para quem trabalha com mediunidade sabe disso, o que é importante? É a mensagem. Ela se faz pequena. Ela se diminui para que o ministério seja implantado. No contato com Isabel, quando é anunciada a vinda de Jesus, o próprio anjo anuncia que Isabel já está 6 meses, João Batista já está grávida. E quando Maria vai procurar Isabel fala para ela, já sabia, esse que está no meu ventre chuta de alegria, sabendo que ele está chegando. E daí nós vamos saber de toda a história de João Batista, que vem preparar o terreno, que vem... Mas então, todas essas situações de que nós já conhecemos, que nós temos informações, ela vai se diminuindo. Fala agora, a Ana, eu falei porque a Ana sempre fala isso, e alguém já comentou também, José completamente passa desapercebido. E um espírito provavelmente da mesma estirpe, da mesma envergadura moral de Maria. Afinal de contas, foi o pai de Jesus aqui. Teve os cuidados que Maria teve. Deve ter sofrido, como todo marido, deve ter tomado um senhor de um puxão de orelha quando perde Jesus no templo, porque os dois saem procurando e ninguém sabe onde está. Então, com certeza, tomou um esculacho de Maria, né? Fala, mas cadê meu filho? E mãe, vocês sabem como que é, né? Mãe é meu filho, né? Mãe cria para o mundo, né? Não, eu vou criar meu filho para o mundo. E aí assim, que bom, então você entendeu, mas o mundo é minha casa, né? Essa é a concepção. Então eu fico imaginando José, o chacoalhão que ele deve ter tomado, a hora que procuraram e não encontraram, ele falou, mas cadê? Não está com você? Não está comigo. A hora que encontraram Jesus, as coisas apaziguou, mas deve ter tomado um esfrega, porque perdeu Jesus, mas enfim. Isso é conversa para uma outra hora, porque o coitado do José não é muito citado, mas vai aqui a minha defesa para o José, porque deve ter tomado uma senhora bronca de Maria. E no caminho Verdade e Vida, que nós estamos estudando às segundas-feiras com os nossos amigos convidados, Emmanuel também, na lição 171, vai citar Maria.
e denomina Maria de anjo tutelar do cristianismo. E aí, ele complementa também de Chico, como nós já citamos, agora aqui no capítulo 30, que me ajudaram aí, Humberto de Campos chama Maria de rainha dos anjos. Maria, um dos espíritos mais puros que foram dados à humanidade conhecer. Quando nós pensamos nisso, por isso que eu falo para vocês que a importância em relação ao que esse espírito que habitou aqui, um espírito que foi mãe, que foi esposa, e que depois vai se tornar mãe de todos os apóstolos e mãe de todos nós, como diz o título da palestra que nós resolvemos colocar o título, né? Faz todo esse movimento para que nós consigamos entender a dimensão do amor. Muitas vezes, e nós mesmos falamos, né? Nossa, Jesus é o amor encarnado, foi o amor encarnado, exemplo. E Maria, mesmo nós que já temos essa noção, ou que somos alguns devotos, e aí vou repetir, né? Aí tem alguns espíritas, depois vão assistir, vão me criticar um monte, e falam assim, nossa, onde já se viu falar devoto dentro da doutrina espírita? Não tem nada disso. Tem muita gente que tem devoção, sim, e que mal há nisso. Outro dia eu estava falando nisso, nós estamos tratando de milagres, né? Você acredita em milagre? A mesma situação da virgindade de Maria, de ter nascido através do Espírito Santo. Por que Deus derrogaria? Mas aconteceu para você um milagre na sua vida? Você entendeu que seu filho, seu pai, seu marido, sua esposa foi curado através de um milagre? E isso te faz bem, isso fortalece a sua fé? Falei isso numa palestra e recebi uma crítica outro dia. Continue acreditando. A razão nos mostra que o milagre não existe no sentido de que nós imaginamos que é algo extraordinário que vai contra as leis naturais. Mas te faz bem? Faz bem falar que é devoto de Maria. Chico falava e toma pedrada até hoje. E eu fico imaginando a preocupação de Chico com essas críticas, porque ele chamava de mãezinha, de mãe santíssima e de que era devoto. Nossa, deve ser uma preocupação, é que está num outro patamar. Desculpem. Mas essas preocupações são bobas, infantis, para o que nós deveríamos estar nos preocupando. Que é aproveitar de todos os ensinamentos, de toda a oportunidade do que ela passou encarnada aqui, dos exemplos que deixou e nos mostrou junto com Jesus, ou trabalhando por trás para que Jesus pudesse fazer o seu messianato. É isso que nós precisamos entender. E eu citei agora, brinquei com vocês, que tem a passagem do templo, que é uma passagem que eu acho fantástica, porque nós estamos falando antes dele ir para Jerusalém fazer o bar mitzvah, né, que ele se transformaria em homem, e por isso se pede de Jesus e Maria, né, porque até então o menino pode andar com a mulher e com o homem, depois que faz o bar mitzvah só pode andar com o homem, né? Então provavelmente nessa confusão de estar um pouco com Maria, um olhou para o outro e falou, deve estar com Maria, deve estar com José. Por isso que ele se pede e vai. E tem essa passagem que eu acho muito forte em relação à fala de Jesus. E também vou fazer a leitura. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe, filho, por que fizeste assim conosco, depois que o encontra? Eis que seu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Por isso que eu estou falando para você, nessa altura do campeonato, José já tinha tomado uns par de esculacho. Como é que você perdeu o menino nessa confusão desse monte de gente? E ele lhes disse, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me vem conver tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. Maria e José não compreenderam, mas acolheram na fé.
E Maria guardava a lembrança de todos esses fatos no coração. Essa passagem eu falei para vocês que eu acho ela muito forte em relação a isso, porque nos dá a sensação, pelo menos a mim, de que nesse momento talvez tenha dado o choque de, poxa, o negócio é sério. Porque senão ela não perguntaria. Vocês concordam comigo? Se ela soubesse, já tivesse... alguém já, antes que alguém brigue comigo, fala, mas ela sabia, você acabou de falar que ela participou da programação reencarnatória, então ela tinha... Claro que tinha essa noção. Mas, de novo, mãe, perdeu o filho numa multidão. Cadê José? Cadê o moleque? E quando ela vem e ela pergunta para Jesus, por que você fez isso com a gente? Por que você sumiu? Nós estamos desesperados procurando você. Ele fala, estava cuidando das coisas do meu pai. Eu fico imaginando, sem brincadeira, que ela deve ter olhado para ele e falado assim, seu pai está aqui, infeliz. As nossas coisas estão lá em Nazaré. O que você pensa que você está fazendo? E ele também percebe. Responde dessa maneira, porque me procuravam? Não sabeis que vim tratar dos negócios do meu pai? Percebe, talvez, que tenha sido rude com ela. E a afaga. E para quem gosta, a Márcia já citou várias vezes, a Ana citou aí, para quem gosta, para quem não conhece, tem a série The Chosen, que trata essa passagem de uma forma muito bacana, muito legal. E quando nós percebemos isso, ele faz... José falou, melhor você pedir desculpa para ela. Por isso que eu falo para você, gente, José deve ter tomado um esculacho, porque ele fala para Jesus, é melhor você se desculpar com ela, porque a batata vai assar para nós dois. E ele faz um afago. Ele poderia ter batido o pé. Se sou eu com 12, 13 anos de idade, você vai te catar, né? Eu já tenho idade para tomar conta do meu nariz. Afinal de contas, eu vim fazer o que vim. Né? Eu, do alto da minha prepotência e da minha alta envergadura moral e da minha maturidade de 13 anos de idade, com certeza falaria para minha mãe. Com quem que você pensa que você está falando? Vim aqui falar com as coisas de Deus. E sei mais que todos esses caras aí. Mas não. Se recolhe, se diminui. Me desculpa. Mais uma vez, trazendo o quê? Nos mostrando o quê? Nos mostrando de novo em relação a honrar pai e mãe. Por quê? Porque se tivesse chutado o pau da barraca e falado, não, vocês sabiam disso e acabou e teria honrado pai e mãe? Poderia fazer as mesmas histórias do milagre, a mesma história, poderia agir dessa maneira? Teria... Hoje nós conseguiríamos explicar? Mas, mulher, você já sabia que era para fazer isso. A Ana está falando, e no seriado todos acabam se abraçando e rindo. Que é esse afago, que é o honrar pai e mãe. Então, todas essas passagens não foram citadas pelos evangelistas à toa. Não foram colocadas para dar ibope, para a gente ter mais gente assistindo a live. Não foi para vender mais Bíblia. Não foi para vender mais Evangelho. Foram lições que nós precisamos entender e trazer para a nossa realidade. Hoje, quantos de nós, se um filho, eu brinquei com 13 anos de idade, e a mãe é capaz de buscar numa festa e não encontrar e der uma dura dessa, nossa, vai se sentir ofendidíssimo. Erguer a crista na frente de todos os amigos, principalmente. Boa noite, Silvana. Erguer a crista na frente, mas está louca? O que você pensa que está fazendo? Já tenho 13 anos. Já quero a minha liberdade. Já sou adulto. E ele tinha envergadura para fazer isso. E sabia o que estava fazendo. E, na minha opinião, é a primeira vez que eu acho que ela retoma a consciência. Quando fala com Isabel, e elas percebem quando ela fala que João está feliz chutando a barriga, e várias outras passagens, mas nessa acho que fica muito mais forte. Eu acho que está chegando, estou entendendo que, poxa, vim tratar das coisas do meu pai. Mas depois dá uma recolhida,
dá uma diminuidinha e fala, tá bom. Tem o vídeo, gente, depois para quem quiser, tem até alguns recortes, tá? Para quem não quiser assistir o seriado inteiro. Este de Jesus aos 12 anos é curtinho, é 2 minutos e 30, 2 minutos e 40 de vídeo. Se der tempo no final, se não passar muito, se eu não perder a hora, eu até tento colocar aqui, eu deixei reservado. Então são passagens que nos mostram essa importância, esse cuidado com todas as coisas que envolviam Maria, Jesus, José, e a importância dela em relação a todo esse trabalho. E a outra passagem que eu gosto muito, que também é uma passagem muito forte, também do seriado, mas todo mundo conhece, que é a Bodas de Canaã, né? E que também eu a separei porque tem um tratamento que eu adoro, porque vai de encontro com isso que nós estamos falando. Eles estão numa festa de casamento de uma pessoa conhecida dela, da família, e ele leva alguns discípulos, e estão numa festa, está no oba-oba, e de repente ela percebe o vucu-vucu, que está acabando o vinho, e a família do noivo era extremamente rica, ela é conhecida da família da noiva, e começa a se preocupar. E vai falar com ele. E aí eu vou ler também a passagem, mas depois a gente ri um pouco junto. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, e olha, depois nós vamos comentar isso. Mulher, que eu tenho com isso? O que queres de mim? Ainda não é chegada a minha hora e você sabe. De novo, primeiro nós precisamos entender o mulher, que isso eu já ouvi também. Falei, pô, mas Jesus, o cara deu um chega para lá em Maria, né? Falei, mulher, que queres de mim? O que eu tenho com isso? E o mulher, é que nós, não poucos de nós, né? Acho que, tomara que a maioria, mas acredito que a minoria. O mulher que ele está se referindo é como se nós fôssemos chamar a nossa mãe de senhora. É que hoje a gente não vê mais isso, né? As crianças chamando a mãe de senhora. Mas o que ele está dizendo é isso, não é uma mulher, tipo, olha, qualquer uma aí, ô mulher, é senhora. O que você quer que eu faça? O que eu tenho a ver com isso? Não chegou a minha hora ainda. E aí vem a explicação para nós espíritas. Em Canaã, Maria inicia o caminho da fé. Ela percebe que o vinho está acabando, que poderá constranger os noivos e a família, pois faltará o principal da festa, o vinho que simbolizava alegria e fartura. Maria dirige-se a Jesus. Eles não têm mais vinho, porque em seu coração sabia o que o seu filho poderia fazer para ajudar. A resposta de Jesus foi, que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. As palavras de Jesus não fizeram Maria desistir. Jesus a amava. A intercessão de Maria convenceu Jesus a fazer aquilo que ela pedia. O primeiro milagre de Jesus ocorreu pela fé de Maria no seu divino Filho. Ao fazer com que o Filho mudasse de ideia, Maria conquistou lugar no coração de muitos cristãos, como intercessora, aquela que pode pedir a Jesus que atenda aos desejos das pessoas. Em um diálogo, nessa passagem de Jesus, diz a Maria, essa mãe sempre igual, mas quero ver quem consegue lhe negar alguma coisa. Essa passagem, para mim, é muito simbólica. O primeiro ponto dele falar, olha, você sabe que ainda não é o momento, não é a hora. Mas olha o amor de filho. E aí de filho, tá? Esqueçamos o amor universal, o amor de família universal, de amar todos iguais. Porque será que se a noiva pedisse, Jesus faria?
Será que a mãe da noiva, que era amiga da família, pedisse? Será que Jesus interferiria e transformaria água em vinho? Imagino que não. E ele tem essa preocupação, a ponto de falar, como que eu vou falar não para ela? E nessa passagem no The Chosen também tem um recorte, é um pouquinho maior, é 10 minutos, esse fica longo. Ela de longe olha, a hora que ele fala que queres de mim e tal, ela dá uma olhada como quem diz, eu mandei. Né? Para quem não passou isso com mãe, sabe muito bem, a Ana lembra muito bem disso. Quando a batata ia assar e eu estava descambando para alguma coisa, eu só escutava assim, ó, Alexandre, acabou a conversa. E aí eu fico imaginando isso, né? Jesus, acabou o vinho, ela deve ter falado uma vez e meia. Na segunda, e ela já para dentro, resolveu o problema, porque a mãe estava pedindo. E pedido de mãe é quase que uma obrigação. E ele cumpre. De novo, mais uma vez, tendo e nos mostrando essa preocupação, esse olhar carinhoso, essa situação diferente de carinho para com Maria. Porque é o que eu falei para vocês, ele não poderia simplesmente ter falado, não está na hora. Você sabe que não é agora o momento. Então, aguenta aí. Não tem o que fazer. Problema da família que não se preparou devidamente. Mas, como negar para minha mãe? Ele fala. E vai fazer. E nesse seriado, que nós estamos citando aqui, muita gente está citando, ela olha de longe para ele depois de ter acontecido, com um olhar tão carinhoso, e ele retribui, mas também com um olhar muito carinhoso, mas como quem diz, não tinha muito o que eu fazer, a sensação que dá. Fala, não tinha como falar não para você. E ali inicia o seu messianato em relação a tudo isso, os seus ditos milagres, as suas curas, todas as passagens que nós vamos conhecer em relação a isso, que foi antecipado por um pedido de mãe, por um pedido de Maria. E eu vou dar uma acelerada, são duas situações que eu gosto muito também para a gente encerrar, e a última, vocês me perdoem se eu não conseguir ler inteira, que é também quando Jesus vem buscar Maria na Boa Nova, mas tem a passagem de Maria na crucificação, que eu acho que vale a pena a gente comentar, se eu conseguir, porque Maria, e acompanha, né, com o coração despedaçado, de mãe, não só desse espírito de alta envergadura, mas que sofre com o sofrimento do filho, com o martírio do filho, e se questiona, como um espírito encarnado de mãe. O que fez o meu filho para merecer tudo isso? Só fez o bem, só ajudou, só falou de amor, só mostrou o amor, foi o amor vivendo aqui na Terra. Por que passar por isso? Ela se questiona. E tem essa passagem que ela vai falar sobre Maria na crucificação do filho. Que fizera Jesus por merecer tão amargas penas? Que profundos desígnios haviam conduzido seu filho adorado à cruz do suplício? Uma voz lhe falava o Espírito dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus, que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Maria repetia a afirmação da primeiro encontro com o anjo que veio anunciar a vinda de Jesus. Faça-se em mim a escrava na vontade do Senhor. Foi a primeira fala lá quando o anjo vem anunciar. Em meio de algumas mulheres compadecidas, mulheres que lhe acompanhavam, para quem não lembra, as Três Marias acabam se transformando nas famosas Três Marias. Em meio de algumas mulheres compadecidas que lhe acompanhavam angustioso transe, Maria reparou que alguém lhe pousara as mãos de leve sobre os ombros. Deparou-se com João, que lhe estendia os braços amorosos e reconhecidos. Maria deixou-se enlaçar pelo discípulo querido e ambos, aos pés da cruz, buscavam a luz daqueles olhos misericordiosos, no cúmulo dos tormentos. Foi aí
que a fronte do divino supliciado se moveu vagarosamente, revelando perceber a ansiedade daquelas duas almas em extremo desalento. Meu filho amado, meu amado filho, exclamou a Marta em aflição diante da serenidade daquele olhar de melancolia intraduzível. O Cristo pareceu meditar no auge das suas dores, mas como se quisesse demonstrar no instante derradeiro a grandeza de sua coragem e a sua perfeita comunhão com Deus, replicou com significativo movimento dos olhos vigilantes: Mãe, eis aí o teu filho. E dirigindo-lhe de modo especial, com um leve aceno ao apóstolo, disse: Filho, eis aí sua mãe. Eu acho que não dá para a gente imaginar ou mensurar esse momento. Todos os outros, como nós sabemos, já tinham dado linha. Um tinha se matado, o outro tinha negado 3 vezes e os outros fugiram apavorados. Compreensível, eu teria fugido muito antes do galo cantar. Teria negado 5, não 3, provavelmente. No momento de desespero, de dúvida, de incerteza, fica um. Que depois vão tratá-lo como o preferido, o discípulo amado. E é aquela velha história, mas amava todos igualmente. Será que não tinha distinção? Ficou. Ficou com a mãe, cuidou da mãe, levou a mãe. Cuidou da mãe dele. E uma mãe vendo seu filho passar por aquilo, tendo milhões de motivos para questionar, até ou você mais abusado, principalmente a Deus. Poxa, fiz tudo o que nós combinamos. Ele fez tudo o que estava combinado. Só foi amor. Como é que passa por isso? Como é que você deixa... E aí, meus amigos, eu fico imaginando a mãe olhar para Deus. Se José passou o perrengue que eu acho que ele passou lá no templo, quando perdeu Jesus, eu fico imaginando o que Deus deve ter, num primeiro momento. Como é que você deixa acontecer isso com meu filho? É meu filho. E aí alguém vai falar assim, mas você falou durante todo esse tempo que nós estamos conversando que ela preparou a humanidade, que ela abraçou a humanidade. Mas é meu filho que está ali pendurado, que chicotearam sem merecer, que humilharam sem merecer, que está sofrendo e está morrendo, sem nenhuma justificativa para que sofresse dessa maneira. Se retrai, se refaz, recolhe da cruz, abraça e vai seguir divulgando o que ele veio trazer, que era a Boa Nova. E nessa parte, João faz a sua caminhada, a sua jornada e a leva, tem mais um trecho da história, a leva a Éfeso, onde hoje tem a réplica da casa onde ela morou, e vai viver os seus últimos tempos lá, onde eu falei para vocês que a citação de Mãe Santíssima vem de lá e não dos cristãos, não do cristianismo, não da Igreja Católica. Os que lá chegavam eram acolhidos como um atendimento fraterno, que hoje dentro das casas espíritas fazemos, é o que ela fazia. Aquilo era um atendimento fraterno, contando as histórias de Jesus para todos. Eu vou tentar fazer a leitura da Boa Nova de quando Maria vai desencarnar. Enlevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte, que era o que aparecia naquele morro em Éfeso. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam no seu carinho.
Venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maternalmente, ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardavam a todos os devotos e sinceros filhos de Deus, dando a entender que lhe compreendia as mais ternas saudades do coração. Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa com bálsamos tão dulçorosos? Nenhum lhe surgia até então para dar. Era sempre para pedir alguma coisa. No entanto, aquele viandante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações. Onde ouvira noutros tempos aquela voz meiga e carinhosa? Que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia? Seus olhos se emudeceram de ventura, sem que conseguisse explicar a razão de sua terna emotividade. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo aceno de amor. Minha mãe, venha aos meus braços. Nesse instante, fitou as mãos nobres que lhe ofereciam, num gesto da mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, viu nelas 2 chagas, como as do seu filho revelava na cruz. Instintivamente, dirigindo o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo, divisou também ali as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Não pôde mais. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, brandou com infinita alegria. Meu filho, as úlceras que te fizeram. E precipitando para ele, como mãe carinhosa e desvelada, que certificasse, tocando a ferida que lhe fora produzida pelo último lançaço, perto do coração. Suas mãos ternas e solícitas o abraçaram na sombra visitada pelo luar, procurando sofregamente a úlcera que tantas lágrimas lhe provocara ao carinho maternal. A chaga lateral também lá estava, sobre a carícia das suas mãos. Não conseguindo dominar o seu intenso júbilo, num ímpeto de amor fez um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar-lhe os pés do seu Jesus e osculá-los com ternura. Ele, porém, levantando-a cercado de um halo de luz celestial, se ajoelhou aos pés e, beijando-lhe as mãos, disse com carinhoso transporte: Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. E segundo essa passagem de Humberto de Campos, ela vai desencarnar, e no momento do desencarne, para a gente encerrar, em mais um gesto que é assustadoramente carinhoso, antes de ir e viver essa realidade que tanto me espera, gostaria de ver os que sofrem em nome do meu filho pela última vez. Os espíritos aceitam o pedido, a levam a alguns lugares, Cafarnaum, Nazaré, consegue a visita a alguns e pede para terminar essa passagem dentro da arena romana, embaixo da arena onde estão os mártires cristãos, que serão devorados pelas feras. Uma das moças consegue ver a presença de Maria, e Maria chegando do lado, tenha fé, confia, Ele está conosco. Cante em nome dEle, que tudo ficará bem. Ela começa a cantar, todos os que estão ali começam a cantar Hosana em louvor a esse missionato maravilhoso que estavam conhecendo e entram no circo, deixando todos pasmos, porque estavam ali para ver o desespero, para ver o sofrimento, para ver o martírio. E acabam vendo mais uma prova de fé
naquele que veio mudar a humanidade. E ela é uma das responsáveis. Essa é Maria. Essa é Maria que é realmente a mãe de todos. Que a paz de Jesus seja sempre conosco. Maravilhoso, Alexandre. Olha que tema. A gente se emociona, né? Com a história de Maria, a Mãe Santíssima. Olha, extrema felicidade você teve em abordar esse tema. E a gente fica muito grato a todos que estiveram aqui conosco, né, do Amigos do Bem, essa casa de paz e de oração, que você continue firme nesse propósito da divulgação da doutrina, dos ensinamentos. E a gente aqui de Araraquara fica ansioso para ter você aqui novamente conosco. A Cleusa eu já falo para ela, ela já deixa uma pré-agenda. Obrigado a todos que estiveram aqui. Assistam The Chosen, né, que é realmente maravilhoso. É uma belíssima história e bem próximo da realidade, né, que traz assim para nós, faz a gente viver naquele tempo. Imagine Maria, né, ver o filho na cruz, uma mãe. Não é fácil. E agora a gente fica refletindo todos esses assuntos, tudo que foi trazido e procurando aplicar no nosso dia a dia, né? Como pais, como mães, que possamos, pelo menos, se aproximar desse espírito de luz, né? Essa é a missão de nós pais. Alexandre, você poderia fazer a prece de encerramento para a gente? Claro, a Ana está me dando uma bronca aqui. Em vez de fazer oração, se você me deixar 2 minutinhos, eu posso colocar o do Jesus no templo. Perfeito. Que aí já atiça a vontade de todo mundo. Gente, tem muita gente falando, tem o The Chosen, 1, 2 e 3, e é de graça, tá? Não precisa ter Netflix, não precisa ter nada, tem um aplicativo no celular. As 2 primeiras eu sei que tem, eu acho que até a terceira já está gratuita nesse aplicativo, só procurar The Chosen lá no Play Store e tal. E a 1 e o 2 eu sei que está em Netflix, a Ana lembra quais as plataformas. Mas vale a pena, é emocionante, muito próximo. Sou fã desse Jesus, né, que eu acho que é o Jesus que teve por aqui, rindo, brincando. Aliás, tudo isso que nós falamos, gente, emociona demais, mas o Edu acabou de falar. O mais importante é que coloquemos em prática, que consigamos entender esses grandes missionários, esses espíritos que tiveram aqui, mas que tiveram aqui para nos inspirar. Não vieram aqui para a gente assistir a cena, achar linda, ler o Evangelho, achar maravilhoso e achar que eles estão lá e nós estamos aqui. São exemplos que nós deveríamos e vieram e foram trazidos para próximo da gente para que a gente siga como exemplo de vida. Mas não dá. Dá. Ele prometeu que nós vamos chegar lá. Então não dá para fazer o que Maria fazia? Não, mas tenta um pouquinho, né? Dá para fazer um pouquinho do que ela fazia. Jesus também não dá, está muito longe, mas dá para tentar fazer o que ele mostrou no Evangelho. Ou honrar pai e mãe, está aí. Nós damos 2 exemplos fortíssimos. Quantos e quantos não vão visitar os pais? E fica aqui meu apelo, que só na hora do enterro para dividir herança, e quantos que nós deixamos e sabemos que ficam aqui no asilo abandonados, não querem nem saber quando vai desencarnar, não é nem para avisar. Então esses exemplos bobos, pequenos no nosso dia a dia, o honrar pai e mãe, nesses exemplos que nós achamos lindos e maravilhosos, não foi de Maria para Jesus e Jesus para Maria. Para nós. O Evangelho é para a gente. O Evangelho não foi para os 12, nem para Maria que estava ali do lado, para João Batista. O Evangelho veio para toda a humanidade. Então que a gente pegue esses exemplos que nós achamos lindo, que nós nos emocionamos, e tentemos colocar aplicar no nosso dia a dia. Não vai dar para fazer tudo o que faz, nós sabemos disso. Mas nós precisamos começar, nós precisamos dar o primeiro passo, nós precisamos tentar. Então eu vou pedir, Edu, para a gente deixar 2 minutinhos, e eu gosto muito, porque esse pelo menos a gente ri no final, né? Porque foi difícil aqui quase acabar a palestra, mas pelo menos a gente dá uma risada. Obrigado, Edu, Cleusa, todos que participaram, pela atenção, pelo carinho, pelo convite, a oportunidade de a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão forte e tão emocionante para todos nós. Nós que agradecemos. Vou tentar colocar aqui, peraí. Vamos lá.
gaiolas! Gaiolas, galinhas. Lâmpadas. Sim, Dois. Túnicas. vamos. Posso chamar? Por favor, você viu? Está sozinha, mulher? Meu filho, ele tem apenas 12 anos. Ele... Abale as crianças. Aqui é Jerusalém. Você é daqui? Não, viemos para a festa da Páscoa. Achamos que ele estava na caravana. A festa foi há 3 dias. Jesus! Jesus! Maria. Ima? Procuramos separar dia e noite. Tivemos tanto medo. Eu falei, ele está bem. Por que vocês estão tão chateados? Maria, ele estava... Você devia ter ido na caravana do tio Abias. Eu tinha que ficar com meu pai. E por que não ficou? Eu fiquei. Você estava no templo. Foi incrível, Maria. Você deveria ter visto. Ele estava ensinando quando eu o encontrei. Os rabinos, os escribas, os sábios, eles não podiam acreditar no que ouviam. Quase não nos deixaram sair. Você não sabia que eu devia estar na casa do meu pai? É muito cedo para tudo isso. Se não agora, quando? Só nos ajude a passar por tudo isso com você. Por favor. Eu acho melhor nós irmos antes que eles façam uma investigação formal, hã? Jesus, por favor, não faça mais isso. Sim, Abba. Eu posso ler? Veremos. Agora vamos. Nós temos uma longa jornada. O que você vai fazer para sua mãe para compensar isso, hein? Deveria massagear os pés dela. Abba. Perfeito. Edu, Obrigado. é isso. Obrigado, viu? Obrigado a Obrigado. todos. Ótima semana para Que vocês. a paz, o Divino Mestre nos envolva, que a gente consiga, pelo menos, pôr um pouco disso tudo que a gente ouviu essa noite em prática no nosso dia a dia, lá no nosso lar, que é o maior laboratório, né? Se queremos mais paz no mundo, queremos menos guerras, tudo isso começa dentro dos nossos lares. E é ali que nós temos que praticar esses ensinamentos. Alexandre, um grande abraço para todos que estiveram presentes. Convido todos para a próxima terça-feira estarem conosco. Muita luz, muitas realizações e que continuem firmes nesse propósito de divulgação da doutrina espírita. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Alexandre. Tchau, gente. Um Boa abraço noite. a todos. Um abraço. Boa noite, pessoal.